Governo admite falta de dinheiro em 2027 e economistas falam em cenário irrealista das contas públicas. O próprio governo está falando que não vai ter dinheiro o suficiente a partir de 2027 para pagar as contas públicas necessárias, os investimentos necessários, como investimentos em saúde, em segurança pública, como investimentos em educação e por aí vai. Então, ou seja, a gente está vendo o próprio governo admitir que simplesmente não vai ter dinheiro o suficiente para arcar com as despesas. Inclusive, quando a gente segue na notícia aqui, ó, né, a peça mostra que as despesas continuam crescendo enquanto as receitas estão superestimadas pela equipe econômica. Ou seja, o governo continua gastando dinheiro e as receitas, né, o recebimento através da arrecadação de imposto, está superestimado pela equipe econômica. Os dados mostram que há risco de colapso já em 2027, com o governo sem dinheiro para investimentos e para manter o funcionamento da máquina pública, mesmo com o pacote de corte de gastos aprovado recentemente no Congresso. Presta atenção que isso daqui é muito importante. Em 2026 a gente vai ter eleições novamente, certo? E, inclusive, olha só isso daqui, ó. A gente vai ter eleições, ó. Para evitar debandada precoce e disputa interna, o Lula confirma a candidatura em 2026 à reeleição, Ou seja, o Lula, ele quer se reeleger novamente em 2026. Só que volta aqui comigo para a gente entender como que isso daqui vai impactar nos investimentos. O próprio governo já assumiu, já falou que não vai ter dinheiro suficiente em 2027 para pagar as despesas obrigatórias, né? Que vão desde saúde, educação, transporte, segurança e por aí vai. Só que ele quer buscar a reeleição. E o índice de desaprovação do governo, ele só vem aumentando. Então, para que ele consiga ter essa reeleição em 2026, vai precisar entrar políticas públicas populistas. E para que isso aconteça, você precisa o quê? Elevar ainda mais os gastos do governo. Poxa, se já não tem dinheiro para honrar a máquina pública em 2027, você vai ter que gastar mais ainda para conseguir fazer a reeleição. Beleza, e o que isso vai gerar de consequência? A consequência mais clara em relação a isso é o seguinte: enquanto que os gastos do governo estiverem muito acima do que é as receitas, como é o atual momento, e o que deve ser os próximos semestres, a taxa de juros ela vai continuar pressionada para cima. Porque não tem espaço para você reduzir juros, não tem como, senão você desvaloriza o real absurdamente. Se você reduzir juros, o dólar, ele vai para casa de 6, de 7, de 8 reais. E, consequentemente, hoje nós temos os alimentos aqui no país sendo impactados no seu preço por volta de 60% a 70% em relação ao dólar. Então, um aumento substancial do dólar faria com que houvesse mais inflação na mesa das pessoas. Isso seria um baita de um problema. Por isso que não tem espaço para reduzir juros. Só que juros altos por mais tempo faz com que o custo da máquina pública seja maior, faz com que também juros altos freiem a economia, o mercado imobiliário começa a parar, porque o acesso ao financiamento imobiliário, acesso a linhas de créditos para empresários investirem, gerar mais emprego, é muito mais caro, logo, não se investe, não se compra, a economia começa a parar e, consequentemente, você tem o quê? Você tem um alto custo da máquina pública, você vai ter uma economia sendo freada, que, consequentemente, gera menos impostos, menos arrecadação, a coisa só piora. Como que isso vai refletir nos investimentos? Vai fazer com que Bolsa de Valores fique andando de lado por mais tempo, infelizmente, vai fazer com que juros, taxa de juros, prêmio de outros investimentos, né, que é o IPCA+, entre outros, vão pagar uma taxa maior por mais tempo, e aí a gente tem um risco de, no médio prazo, começar a ter um descontrole da inflação, né, um descontrole por parte do governo. Então, se a gente não ter uma reforma estrutural nos próximos semestres agora, nós teremos um problema grave, gravíssimo, com a economia do Brasil. Simples assim, porque hoje nós temos
o próprio governo admitindo que não tem dinheiro o suficiente para honrar as despesas básicas, nós temos taxa de juros alta freando a economia, que consequentemente vai reduzir a arrecadação de impostos daqui para frente, e todo esse cenário, enfim, não é nada bom para as pessoas. E aí nós temos uma outra consequência ali na frente, que pode ser o aumento do desemprego. Outra notícia que eu quero compartilhar com vocês é essa aqui da tela, ó. TCU, Tribunal de Contas da União, identifica gastos fora do orçamento e riscos fiscais em ações do governo Lula. O relatório aponta o uso de mecanismos paralelos e alerta para impactos na inflação, nos juros e na confiança do mercado. Presta atenção nesse ponto aqui, na confiança do mercado. Além do governo já admitir que não tem dinheiro suficiente para pagar as despesas necessárias em 2027, o Tribunal de Contas da União ainda identifica gastos fora do orçamento. E isso tudo gerando mais desconfiança em relação ao mercado, ao governo, se o que está acontecendo, se de fato tem problemas maiores de corrupção ou não. Enfim, tudo isso vai para a conta. E isso indo para a conta vai fazer com que juros mantenha alto por mais tempo, retraindo a economia, fazendo com que, no médio prazo, isso resulte no aumento do desemprego. Só que aí, para você reduzir juros depois, você vai naturalmente jogar a depreciação do real, fazer o dólar se valorizar, que vai trazer mais inflação ainda para a população, o que é um problema. Agora, sendo bem direto ao ponto, o problema ele vai se agravar mais ainda, porque em 2026, o atual presidente, o Lula, ele já falou que ele quer se candidatar à reeleição. E para ele conseguir, buscar votos no eleitorado dele, ele vai precisar fazer políticas públicas populistas. Isso para o mercado, para as finanças do país, é péssimo. Então, em 2027, a gente tem uma bomba que já está clara que vai estourar, que é a bomba relacionada ao fiscal do Brasil, gastando muito mais do que arrecada. A questão é, será que vão fazer alguma coisa para tentar conter isso ou para minimizar esses impactos até lá? Bom, eu acredito que não. Eu acredito no contrário ainda. Vão gastar mais dinheiro e a coisa só tende a piorar. Agora coloca aqui nos comentários o que você está achando de como que o governo vem lidando com as finanças públicas. Se na sua opinião tá legal, se na sua opinião não tá legal. E em relação ao próprio governo admitir que já vai faltar dinheiro, coloca aqui nos comentários abaixo o que você pensa a respeito. Eu vou gostar de ler a sua opinião também.